O evangelho de hoje, Jesus dirige palavras bastante duras aos mestres da lei e aos fariseus. E, portanto, dirige essas palavras também a nós. É importante para que nós compreendamos cada evangelho, que nós saibamos aplicá-lo a nós. Para que uma pessoa faça uma leitura da Bíblia, dizia São Jerônimo, é necessário que você se aplique todo ao texto e aplique o texto todo a você. Você se aplica todo ao texto quando você mergulha nessa palavra. E aplica o texto todo a você quando você deixa que essa palavra transforme a sua vida. Jesus começa dizendo: uma geração má e adúltera busca um sinal. Nós entendemos o que quer dizer uma geração má. Mas por que Jesus usa essa palavra adúltera? Por uma razão bem simples. O relacionamento entre o povo de Deus e Deus sempre foi considerado como um matrimônio, como um casamento, uma aliança de amor. Deus fez uma aliança com o seu povo. E essa aliança significa o quê? Significa que somente Deus é Deus. E os outros deuses não são deuses. Aqui, Jesus olha para mim, olha para você, nós que somos esta geração má e adúltera, sobre a qual ele dirige essa palavra, e vê que nós temos vários deuses. Nós temos outros deuses que não ele. E quando nós procuramos Jesus, pedindo sinais, como os fariseus aqui estão pedindo sinais, na verdade Jesus não dará sinais se nós não nos convertermos. Aqui é que está o foco do evangelho de hoje. Esta geração má e adúltera busca sinais. Pois bem, Jesus então dá 2 exemplos de conversão, de mudança de mentalidade. Jesus diz assim: no dia do juízo, os habitantes de Nínive se levantarão contra essa geração e a condenarão, porque se converteram. Ou seja, o que Jesus está dizendo é que nós precisamos dessa conversão. Os ninivitas eram pagãos, tinham outros deuses, eles se converteram. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará contra essa geração e a condenará, porque veio dos confins da terra ouvir a sabedoria de Salomão. E é interessante, aqui nós vemos esses 2 exemplos de conversão. Um se converteu pelo sinal, outro se converteu pela sabedoria. Os ninivitas, pela pregação de Jonas e pelo sinal da baleia. A rainha do sul, pela sabedoria. Então, é quase automático a gente se lembrar daquela palavra de São Paulo na primeira carta aos Coríntios, onde ele diz assim: os judeus buscam sinais, os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos Cristo e Cristo crucificado. Aqui está a dificuldade da nossa conversão. Um Jesus taumaturgo, ou seja, um Jesus que faz milagres, um Jesus milagreiro, nós estamos todos dispostos a aceitar. Um Jesus que venha fazer as nossas vontades e os nossos caprichos. Nós estamos todos dispostos a aceitar um Jesus que atenda às nossas orações. Vejam que o evangelho de hoje é um evangelho bem prático, porque ele diz respeito à nossa vida com Jesus, à nossa vida de oração. Quantas e quantas vezes nós nos aproximamos de Jesus, como esses fariseus, como esses mestres da lei, nos apresentamos diante dele e pedimos sinais para Jesus. Pois bem, o problema é que nós precisamos nos converter. O problema é que nós precisamos aprender que a oração cristã não é dizer a Jesus: seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Mas é o contrário: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. É a vontade
de Deus. Aqui está a conversão e aqui está a diferença da oração de uma pessoa convertida e da oração de uma pessoa que não é convertida. Eu sei que todos nós rezamos. Eu sei que todos nós temos uma vida de oração. Afinal, se não tivéssemos vida de oração, não estaríamos aqui na missa, não estaríamos sintonizados na televisão assistindo a Santa Missa, não é verdade? Nós todos temos vida de oração. E os fariseus e os mestres da lei também têm vida de oração, e não somente isso, eles vão para Jesus, e quando chegam a Jesus fazem um pedido que pode parecer muito legítimo. Eles pedem sinal, eles pedem milagre, eles pedem como todos nós pedimos, como nós fazemos nossos pedidos a Jesus. Jesus, faz alguma coisa, Senhor. Olha para a minha família, para as minhas necessidades, para as pessoas que eu amo. Senhor, olha, nós fazemos esses pedidos. Agora, a pergunta é, se quando nós fazemos esses pedidos a Jesus, o que nós recebemos de volta não é o olhar severo de Jesus, que me chama de geração má e adúltera? Ou Jesus olha para mim com um olhar bondoso, quem vê um filho convertido, uma filha convertida e diz, que bom. Você se converteu como os ninivitas se converteram. Você se converteu como a rainha do sul se converteu. Vamos nos colocar, fazer esse exame de consciência hoje. Como é o olhar de Jesus para nós? Como é que Ele olha para a minha vida de oração? Eu estou me convertendo? Ou eu estou, na verdade, me perdendo? O evangelho de hoje, ele parou aqui no versículo 42. Mas se nós lêssemos até o fim, no versículo 45, que todo o trecho termina no versículo 45, Jesus logo em seguida engata aquela comparação de uma pessoa que estava possuída por um demônio. Ele diz assim, quando se tira um demônio de uma pessoa, ele sai vagando por aí e como não encontra um lugar onde parar, ele vai, junta outros 7 demônios e volta. E a condição da pessoa fica ainda pior. E Jesus então conclui, para mostrar que tem tudo a ver com o que ele está falando aqui hoje. Jesus conclui dizendo assim, assim acontecerá com esta geração má. Vejam, ele começou falando de geração má e adúltera e termina, assim acontecerá com essa geração má. É uma inclusão, então quer dizer que o trecho inteiro é esse. O evangelho inteiro seria esse. Então quer dizer o seguinte, nós muitas vezes nos convertemos, vamos para Deus, expulsamos um demônio da nossa casa, mas se depois nós temos uma atitude de oração que não é convertida, se depois nós continuamos, temos a casa limpa e varrida, bonita, que beleza, olha só, eu tenho vida de oração, eu me confesso, eu vou à missa, eu comungo todos os dias, mas se nós não temos verdadeira conversão, se essas práticas espirituais que são boas, é bom se confessar com frequência, é bom comungar todos os dias, mas se essas práticas espirituais, que são boas, não estiverem sendo uma expressão de um coração convertido, então de alguma forma, nós estamos em grande perigo. E gostaria de concluir recordando que grande perigo é esse. Na primeira leitura, nós vimos a proclamação da libertação do povo de Israel das mãos dos egípcios. Pois bem, quantas e quantas vezes o livro do Êxodo diz que Deus endureceu o coração do faraó. Nessa leitura, essa expressão volta. Endureceu o coração dos egípcios. Versículo 17. De minha parte, endurecerei o coração dos egípcios para que sigam atrás deles, e eu serei glorificado às custas do faraó. O que é endurecer o coração? Por que é que Deus endurece o coração de uma pessoa? Será que Deus é mau? Não, não é isso. É que quando nós entramos em contato com a palavra de Deus e com os sinais de Deus sem fé,
nossa situação fica pior do que se nós nunca tivéssemos ouvido a palavra de Deus. Preste muita atenção nisso, porque isso é muito importante. O faraó nunca tinha ouvido falar do Deus verdadeiro. Moisés foi lá e fez os milagres, fez os sinais, as pragas do Egito. E diante daquelas pragas do Egito, ao invés do faraó amolecer o seu coração e se converter, cada sinal que Deus dava, cada sinal de amor pelo seu povo, que era dado por Deus, o faraó ficava com o coração ainda mais duro. Assim somos nós. Você comunga todos os dias, você se confessa com frequência, você vem à igreja, você participa, mas se essas suas práticas religiosas não estiverem ancoradas num coração convertido, a sua situação é pior do que quem não teme a Deus e quem não vem à igreja. Se você está brincando com Deus, a sua situação será pior. É aquilo que Jesus quer dizer quando ele diz que um espírito, um demônio é expulso e depois vem outros 7 piores junto. Por quê? Porque quem se expõe à palavra de Deus sem conversão sofre de coração duro. Esclerocardia é o termo, é a expressão que a Bíblia usa. Esclerocardia, coração duro. Sim, meus irmãos, Jesus olha para mim hoje, Padre Paulo. Vejam, eu preciso aplicar essa palavra toda a mim, que sou padre. E você aplica a você, que é leigo. Eu, por ser padre, estou em grande perigo, porque todos os dias eu manipulo a palavra de Deus, todos os dias eu toco nas sagradas espécies do pão e do vinho, todos os dias eu comungo. Uma vez por semana eu confesso, todos os dias eu rezo a liturgia das horas, eu rezo o terço, eu faço jejum algumas vezes por semana. Todos os dias eu estou fazendo práticas espirituais que deveriam me colocar mais próximo de Deus. Mas se essas práticas espirituais não forem acompanhadas de uma verdadeira vontade de conversão, eu terminarei como padre numa situação muito pior do que qualquer pagão, do que qualquer ateu. Essa é a tragédia. Porque quando eu me exponho à presença de Deus, sem fé, sem vontade de conversão, a consequência é a esclerocardia, é o coração duro, é o coração sem conversão. Ou seja, aquela situação pior e terrível do homem que antes tinha expulsado um demônio, mas agora tem outros 8 dentro de si. Meus irmãos, é aqui que se joga a nossa salvação. Nós somos cristãos, sim, mas não podemos olhar para nós como se fôssemos melhores do que os outros. Nós fomos eleitos por Deus para ser cristão, mas isso não significa que agora nós temos vida mansa, vida boa, mas significa o contrário, que para nós é mais exigente ainda, porque nós conhecemos. A quem muito foi dado, muito será exigido. Então, conversão. Verdadeira conversão, que a nossa missa diária, que a nossa comunhão diária não seja para nós fonte de condenação, mas seja remédio para a nossa alma, com a graça de Deus. Mas para isso é necessário que nós paremos de ser como esses fariseus, que querem fazer da sua religião, seja feita a minha vontade, assim na terra como no céu. Não, nada disso. Seja feita a vontade de Deus. Conversão de coração, mudança. Coração que quer mudar, eu tenho que me dispor a mudar. Depois virão os sinais, claro, sim, eu tenho que me dispor à conversão. Depois virá os milagres de Deus, depois virá o sinal do amor de Deus. Mas é necessário primeiro ter um coração que está aberto para o Senhor, senão nossa condição fica ainda pior do que quem jamais conheceu a Deus. Coloquemos então nossos corações no altar de Deus. Vamos colocar nosso coração na patena, aqui, diante do altar de nosso Senhor, para que Ele receba essa nossa vontade de conversão, para que Ele receba o nosso coração que está um pouco esclerótico, está duro de alguma forma, e Ele vá amolecendo, quebrando o nosso coração de pedra, colocando um coração de carne. Se nós ainda não temos o coração que deveríamos ter, na Eucaristia, na comunhão, receberemos o coração daquele que agradou a Deus, é Jesus. Peçamos a Ele: vinde, Senhor, cede o coração que eu não tenho, cede em mim o coração que ama a Deus, não o coração duro de pedra,
mas um coração de carne renovado pelo Espírito Santo. Amém.